Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Valente e hoje eu quero mostrar para vocês um sistema Linux baseado em Fedora chamado Basite OS. E geralmente é o Linux que nós utilizamos para executar de maneira mais fácil e amigável jogos e emuladores no Linux. Eu estou aqui com o meu PC principal e vou estar fazendo a instalação nele. Para isso, eu vou utilizar o pendrive e eu vou começar do zero. Ou seja, eu ainda não baixei o sistema, não fiz nada ainda. Vamos entrar aqui no site. Vamos aqui no Google digitar Basite. Esse aqui é o site oficial deles. Tem algumas informações aqui, ó. Marvel's Rival, Forza Horizon 5, o joguinho de piratas aqui. E tem muita informação legal, mas como a gente quer baixar e não fazer uma explicação sobre o que é esse sistema, a gente vai vir aqui em Downloads. Aí a gente vai ter muitas informações aqui também, mas a gente vai vir nessa parte aqui, ó, em selecionar o hardware. Vamos ter PC, aqueles formatos em que você tem o Steam Deck, ROG Ally, enfim, aqueles portáteis. Temos a versão de laptop, eu tenho um notebook da Asus, então dependendo de como for o desempenho aqui, provavelmente eu vou fazer um teste no notebook da Asus. E tem outros formatos aqui, mas vamos lá, vamos focar aqui em desktop. Na GPU, como eu tenho uma NVIDIA, escolhi a versão mais moderna, né, que é da 16 para cima. Na interface gráfica, eu vou estar escolhendo, vamos ver quais que temos aqui, né? KDE ou Gnome. Entre essas duas aqui, eu prefiro o KDE. E ele pergunta aqui se eu quero iniciar pelo Steam Game, o modo de game da Steam seria ele abrir no Big Picture, mas eu não quero, eu prefiro uma desktop normal. Então vou vir nesse parte aqui. E aí nós temos aqui NVIDIA Open Drives, né? E o Legacy. Meu inglês não é muito bom, então deixa eu só dar uma traduzida aqui. O instalador Legacy será eliminado em breve. O uso do instalador regular é recomendado. Vamos aqui no regular, né? Já que ele diz que o Legacy vai ser descontinuado. Vamos dar ele aqui. E ele vai fazer o download aqui pra gente. Assim, e o download é um pouco grande, ó. É 7.7 gigabytes, ou seja, Basite é um sistema que vem com muita coisa no instalador já configurado. No caso, só da gente pensar, né? Já vai vir com a Steam, com o Lutris. Eu não lembro se ele vem com o Heroic Games Launcher. Então, a ISO dele já vem muito carregada de arquivos. Diferente, por exemplo, de um Arch Linux no CashOS, em que muita coisa não vem instalada, né? Ele é baixado conforme você vai fazendo a instalação do sistema. Enquanto que ele faz aqui o download, que pode ser que demore, né? Já que o arquivo é bem grande, eu vou baixar o Ventoy. Para isso, nós vamos vir aqui em gestor de software, em repor, e pesquisar aqui por Ventoy. Esse carinha aqui, ó. Vou clicar aqui para instalar, dar um OK. E diferente da ISO, do Basite, esse aqui é bem tranquilo, bem pequeno. Aqui eu estou com o meu pendrive. Provavelmente eu não precisaria ter baixado o Ventoy, porque o Ventoy já está instalado nesse pendrive. Mas caso precise de alguma atualização de firmware ou de atualização do Ventoy dentro desse pendrive, é importante que você faça para que não dê erro na hora de você fazer a instalação utilizando o pendrive com a ISO dentro, tá? Então é sempre bom você acompanhar se vai ter alguma alteração no dispositivo. O pendrive está plugado aqui. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o CashOS, o Windows 11. E agora vamos abrir aqui o Ventoy. Está bem aqui embaixo. Você precisa digitar sua senha. E como vocês podem ver aqui, ó, ele já está na mesma versão. Então eu não preciso fazer nenhuma atualização. Mas caso você queira, se você for instalar, é só clicar aqui em Install. Caso você queira fazer aqui uma atualização, vem em Update. E pronto, o seu sistema já vai estar aí. Ou melhor, o seu Ventoy já vai estar atualizado. Eu fechei lá o aplicativo e agora a gente pode só abrir aqui de novo. Vejam que os arquivos não foram modificados porque eu fiz apenas o update. Eu não fiz o upgrade nele, tá? Só o update. Agora é só a gente aguardar. Demorou um pouquinho, mas concluído. Vamos abrir aqui a minha pasta. Deixa eu minimizar aqui. E agora o próximo passo é eu copiar e colar
o ISO do Basite aqui. Tá? Observe que eu baixei o Basite com a NVIDIA versão stable. Vamos só arrastar para cá. Agora é guardar. Demorou um pouquinho, mas foi. Aqui tem atualizações para fazer, mas eu vou deixar essas atualizações para um outro momento. O foco aqui vai ser a gente utilizar o Basite. Agora a gente vai reiniciar o PC. Deixa eu fechar aqui Firefox e deixa eu desligar aqui o sistema. Agora deu boot. Estamos entrando no Basite aí. Deixa eu desativar aqui a minha câmera rapidão para vocês verem algumas informações. Aqui está um pouquinho pequeno, mas tem algumas informações bem interessantes aqui. Ó. Ele mostra para a gente a CPU na minha placa de vídeo, quanto de RAM, está no modo Wi-Fi. Né? Ele coloca aqui para a gente quais são os boots que tem aqui ó, da Microsoft, que eu tenho que excluir isso daqui de alguma forma lá na minha BIOS. Tem o Limine e o Ubuntu. Provavelmente para resolver isso eu teria que formatar e excluir tudo de uma vez. Nós temos aqui um SSD SATA de 1TB, um HD de 1TB, um SSD de 500GB e um NVMe também de 500GB. Lembrando que esses são valores aproximados porque, querendo ou não, o próprio SSD e HD eles consomem uma parte da memória. Mas isso sem mais enrolações, vamos agora para a instalação. E agora ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó. O Groove, ele encontrou aqui um monte, ele já está instalado aqui pelo Ubuntu, tá? Esse carinha aqui. E ele fala que, né, tem que remover lá as partições e tal. Enfim, vou só dar OK aqui. E, ó, ele tem aqui instalar e o launcher do bootloader. Vamos dar uma instalação aqui. O KDE, papel de parede eu gostei, tá bem bonito. Aí aqui nós temos o KDE, né? Olha só, mesma coisa do CashOS, então não vai modificar nada assim em termos de visual para a gente, tá? Vamos então aqui para a instalação. O instalador ele funciona como qualquer instalador de qualquer outra distro. É só você ler com cuidado e selecionar aquilo que é importante para você. Primeira coisa, linguagem. Né? No meu caso, eu vou selecionar português do Brasil. Aqui, ó, temos de Portugal e do Brasil. Eu não altero o teclado porque, em geral, já está ok, mas caso seja necessário, você pode mudar depois as configurações do próprio sistema. Aí que ele pede a data já está ok, nós estamos no dia 24, aqui está 25 porque ele está com outro fuso horário, tá? Mas depois de instalar ele vai ficar padrãozinho aqui, horário de Cuiabá, que é o meu caso. Nenhum disco selecionado, vamos lá. E aqui é onde você tem que ter cuidado. Aqui é o meu NVMe, esse aqui é o meu SATA onde está os jogos, né? Aqui está o CashOS. Esse aqui é o meu HD, aqui onde eu deixo os vídeos do canal e alguns outros arquivos que eu não quero que seja formatado de forma alguma e nem deixo na nuvem porque eles são pesados, né? Então fica nesse HD. E aqui o SSD que eu quero instalar, ele está atualmente com o Linux Mint, então eu vou selecionar ele, cuidado. É importante que você faça backup dos seus arquivos. No meu caso, se o meu sistema der pau, formatar tudo, não tem problema, porque os arquivos importantes eles estão na nuvem. Então, para mim, não tem problema. Então, eu vou só selecionar esse carinha aqui. Ele pergunta se quer compartilhar o disco com outros sistemas operacionais. Então, no meu caso, não. Eu vou usar todo o disco, tá? Claro que a gente pode colocar aqui um ponto de montagem e tal, mas não é o meu caso. Eu vou deixar aqui, ó, remova todas as partições dos dispositivos selecionados. Como eu selecionei apenas aquele SSD, só lá que vai ter a formatação. Não irei criptografar meus arquivos, tá? Talvez seja importante para você, para mim não é. Agora a gente vai usar uma conta. No meu caso, eu vou colocar aqui só Valente. Nome do usuário Valente mesmo. Frase secreta, vai ser a senha. Ele pede 6 caracteres. Aí já ficou meio triste, né? 6 caracteres. Podia ser apenas 4. Coloca a sua senha. E aí ele faz o resumo pra gente. Ele vai pegar esse disco aqui e vai fazer o que? Ele vai excluir essas duas partições e vai criar essas novas aqui. Uma com boot, outra com o barra, uma com a home e outra com a barra. Eu não vou explicar direitinho o que cada um desses itens aqui significa, porque o vídeo ficaria muito longo, mas tem um vídeo lá no GeoLinux em que ele faz a instalação do Basite e explica cada um desses itens, porque o Basite ele é um sistema imutável e como tal ele vai utilizar meio que essa partição aqui como uma partição onde você vai colocar suas coisas ali dentro e caso você modifique alguma coisa do sistema, você pode restaurar isso de uma maneira muito fácil e prática.
Para finalizar essa parte, então a gente vai marcar aqui, ó, que compreende que vai ser apagado, para eles não terem responsabilidade alguma por sua conta e risco, e só apertar. Agora, pessoal, o processo é simplesmente de deixar acontecer aí o procedimento da instalação. Bom, apareceu essa mensagem aqui, vamos dar OK. Eu achei que já ia terminar. Terminou. Ele pergunta se a gente quer voltar ao modo live. Vamos voltar. Vamos agora desligar. Eu vou desligar porque depois eu quero remover o pendrive. Agora a gente vai fazer a configuração inicial. Eu atualizei os hertz do monitor para que fique ali confortável a visão. Está em português do Brasil. Layout do teclado, né? Eu gosto do tema escuro. Eu vou deixar a Basite mesmo, deixa aí. O fuso horário já está padrão aqui de Cuiabá. Agora é só concluir. Digitar aqui minha senha para poder entrar. Aqui, como eu tinha falado, né, ele está colocando aqui para a gente esperar um pouquinho por causa do download da Steam. Leva, né, alguns minutos. Então aqui nós temos a pasta. Como aqui é o KDE, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou vir configurar o Dolphin. A primeira coisa que eu faço é habilitar para que ele abra sempre nessa pasta aqui, na pasta Home. Outro detalhe que eu acho que é legal colocar aqui, colocar isso aqui, ó, largura completa. Ele mostra pra gente aqui o quanto que eu tenho livre aqui nessa pasta. Aí aqui nós temos o SSD de games, o HD. Deixa eu até ver aqui se eu tenho um app de discos. O app de disco veio aqui, então vamos aproveitar ele. Deixa eu ativar novamente minha câmera. Estou aqui. E agora eu posso colocar os meus SSDs para rodar junto aqui. No caso, eu vou colocar apenas esse SSD Kingston que tem os jogos para rodar aqui no sistema. Para isso, eu vou clicar aqui e vir em editar opções de montagem. Observe que eu não preciso formatar ele, tá? Basta clicar aqui, desmarco esse padrão e aqui eu posso identificar ele como games e mudo aqui a partição. Vou colocar aqui home. Eu não preciso mudar, tá? Eu mudo porque eu quero, mas não é necessário mudar. Dá OK, digita a senha e agora ele vai bootar junto com o sistema e vai estar aparecendo aqui. Cadê ele aqui, ó? Tá aqui, ele tem o Death Stranding aqui instalado e na Steam eu tenho o God of War 2018, Horizon Zero Dawn, Overwatch. Posso fechar aqui. Agora eu vou fazer login com a minha Steam. É bem simples, né? Se você tiver o aplicativo da Steam no seu celular, você consegue fazer o login de uma maneira rápida e prática. Agora vamos ver o que ele tem instalado aqui. Nos favoritos, ele deixou para a gente Firefox, que é o navegador que eu utilizo, a Steam, o Lutris, as configurações do sistema. Vamos abrir aqui. Nas configurações do sistema, eu costumo mudar o quê? O mouse. Eu removo a aceleração do ponteiro, tá? O mouse fica mais lento, porém, para jogar Overwatch, eu fico com precisão melhor. Em tela e monitor, eu costumo vir aqui em bordas de janela. Sempre verifica, tá? Se o seu Hertz está padrão. Eu venho em bordas de janela e removo aqui, ó, o canto da janela, que é esse aqui. Eu gosto de deixar desativado. E só. A gente tem aqui, por exemplo, a questão de tela de login, bloqueio de tela e tal, mas isso aqui eu não vou mexer. Vou deixar assim, do jeito que tá. Ele vem com esse bazar aqui, que eu não sei o que é. Provavelmente é uma loja de apps. Isso mesmo. E aqui tem um diferencial. Os aplicativos que estão aqui, eles estão para Flatpak. Então, quando a gente for instalar ele aqui, ele vai estar instalando não a versão do sistema .deb, ou .rpm, ou .pacman. Ele vai estar baixando a versão do Flatpak. Então é bem legal. Daqui a pouco a gente faz a instalação dos aplicativos. Tem esse Basite Portal aqui, que eu também não sei o que é. Mas provavelmente é para a gente poder estudar alguma coisa aqui. Para instalar alguns programas ou desinstalar, né? Não vou mexer aqui por enquanto. Tem o Lutris, tem o terminal. Em ajuda a gente tem aqui o padrão do KDE. O Kate, que é um editor de texto básico, que é interessante para a gente fazer algumas anotações básicas. Deixa eu fechar. Já vem com o Ocular instalado. Em internet nós temos o Firefox e no caso ele deixa aqui para a gente a Steam junto com em jogos também. Nós temos o Proto Plus,
interessante. E Steam, né? Reprodutor de vídeo. Em sistemas, nós vamos ter aqui ó, o BTRFS Assistente, onde nesse aplicativo você pode gerenciar imagens do sistema para que, por exemplo, depois que você fizer alguma coisa no sistema, deu ruim, deu problema, você pode restaurar esse sistema com poucos cliques aqui e voltar a um tempo em que o sistema estava funcionando de boa. Também tem isso no CashOS, é bem interessante. Eu ainda não sei mexer nisso aqui, mas eu vou estar estudando para gravar e fazer vídeo no canal. Inclusive, o que mais que a gente pode encontrar aqui, ó, tem configuração aqui da NVIDIA, vamos dar uma entrada aqui, ó. Tá atualizado, é o drive 595-7105, é o mais atual. E alguns itens aqui, ó, como remapeamento de controles. Bom, bem interessante. Monitor do sistema, apesar da Steam já estar aberta aqui, CPU e GPU não está utilizando nada. E memória, está usando 6 GB de memória, né? Mas assim, tem 32, então pode usar à vontade. Eu vou vir aqui em Widgets e vou adicionar o que eu gosto muito. Não tem necessidade, tá, gente? Mas é o que eu gosto, que é esse carinha aqui, ó. Que é o termal do Olib. Com ele, eu posso monitorar na minha barra aqui de ferramentas ou de tarefas, eu nunca lembro o nome dessa barra aqui. No KDE é chamado de painel, no Windows eu acho que é chamado de barra de ferramentas, né? Eu posso vir aqui configurar e adicionar tanto a CPU quanto a GPU do meu sistema. E aí eu posso monitorar a temperatura deles. Posso também monitorar a temperatura do NVMe, mas como esse sistema está instalado no SSD SATA, não tem essa opção. Então vai aparecer aqui e eu ativo aqui em aparência as cores de aviso, né, quando a temperatura está muito alta. Então, esse aqui é o padrão que eu faço. E é isso aí. Esse Waylord aqui, Android, na verdade, ele é um programa para você emular o Android. Então, se você gosta de fazer emulação de um Android, de jogos, de aplicativos, você pode utilizar esse daqui. Caso a minha cara fique cortada porque eu fico me aproximando assim no microfone, vocês perdoem aí, tá? Então vamos lá, agora a parte do vídeo vai ser falar sobre instalação de programas. Para isso, a gente vai estar utilizando aqui o Bazaar e aqui eu vou fazer algumas instalações que eu acho muito importante. Caso você utilize esse sistema para trabalhar, para estudar e para jogar, instalar programas é sempre muito importante. Então aqui na cara a gente já tem alguns interessantes, como por exemplo, OnlyOffice. Dentre os editores de texto, aquele que mais se assemelha ao Windows e tem maior compatibilidade é o OnlyOffice. Tem também, claro, o LibreOffice, mas o OnlyOffice vai ser o melhor para você estar utilizando. O melhor, claro, que vai ser sempre relativo, mas ele é o que vai ter a melhor compatibilidade, porque ele usa o mesmo motor que o Microsoft 365, diferente do LibreOffice, que ele faz uma tradução. Então, por isso que ele tem uma compatibilidade melhor. Então, aqui a gente vai estar instalando via Flatpak. OnlyOffice está instalado. A gente pode vir aqui ó, em escritório, OnlyOffice pronto para uso. A gente pode fazer edição de texto. Ele tem uma semelhança muito grande com a suite Office da Microsoft, então ele é muito interessante. Obsidian, para quem usa, né? Já falei, o WPS Office aqui para quem quer uma suite Office diferente, mas eu não gostei dele, confesso, não achei legal. Temos aqui o GIMP, olha só, para quem faz edição de imagem, vamos usar ele também. Está na versão 3.2, pode fechar. E aqui você pode fazer suas edições. De novo. E aí, use e abuse da sua criatividade, beleza? Fechar aqui. Para edição de imagem, a gente ainda vai ter o Krita, também é bem interessante. O Inkscape para imagens vetoriais. Tem um Blender aqui para edição 3D, modelagem 3D para ser mais específico. Nós temos também o Darktable, olha só, o Darktable também é interessante para você fazer algumas edições de imagens assim, com mais detalhe, com uma riqueza muito maior. Ele seria equivalente ao Lightroom lá da suite Adobe. Olha, é bem interessante. É como se o GIMP fosse por Photoshop, o Darktable fosse para o Lightroom lá da suite Adobe. Quem usa edição de imagens deve conhecer. Em áudio e vídeo, a gente vai ter aqui o Spotify. Como eu não assino, eu não vou fazer instalação. VLC muito importante, mas eu vou estar instalando agora o OBS Studio para estar mostrando para vocês. Pronto, OBS instalado.
Vamos abrir ele aqui rapidão. E lembrando que quando a gente faz a instalação desses programas via Flatpak, a gente ganha alguns recursos que é tudo que o OBS precisa está instalado só para o OBS. Tudo aquilo que o GIMP precisa foi instalado apenas para o GIMP. Aqui no OBS, eu vou entrar em configurações e mostrar para vocês como que eu faço a configuração para o meu uso, tá? Eu simplesmente venho aqui em vídeo, altero aqui a resolução, no meu caso é Full HD, e coloco 60 FPS. Em saída, eu venho aqui em avançado. Como eu não estou fazendo transmissão, eu não mexo aqui na transmissão, mas vou em gravação, tiro do MP4 e geralmente eu estou salvando em MKV. Codificador eu coloco o NVENC 264 e em áudio eu coloco esse aqui, ó, PCM 24 bits. Em taxa de bits aqui eu estou colocando 20.000 se não me engano. Não precisa de tudo isso, acho que para o YouTube 12.500 é o suficiente. Mas como eu estou fazendo a captura com placa de captura, eu estou utilizando uma taxa maior para ter uma maior resolução. Nesse intervalo de keyframes aqui, eu gosto de colocar 2 segundos de intervalo, na verdade. E em perfil eu gosto de colocar main. Só isso. Pronto, já está configurado. É só isso aqui que eu faço a configuração. E claro, o Kdenlive, que é o editor de vídeo que eu utilizo, esse carinha aqui. Tem vídeo no canal ensinando algumas edições básicas, como instalar ele no CashOS, no Ubuntu, no Linux Mint. Mas em geral, em qualquer distribuição Linux, se tiver o Flatpak ativado, você pode fazer a instalação utilizando o FlatHub. Está instalado já aqui, ó, o Handbrake é um conversor de vídeo. O Audacity é para você editar apenas o áudio. E o Shortcut também é o editor de vídeo. Eu ainda não testei ele. O GeoGebra para quem gosta de matemática. KBitTorrent para quem quer baixar aplicativos torrents, ó. Tem o Google Chrome, só que qual que é o problema aqui do Chrome? Ele não é mantido pela Google, ou seja, todos esses aplicativos que tem um azulzinho do lado, no nome, eles são aplicativos em que o fabricante coloca ele no sistema, tá? Ele que mantém lá no Flatpak, lá no FlatHub. Como, por exemplo, o Discord. Deixa eu colocar o Discord para instalar. O Discord, o risco é alto, ele está falando que X11 permite gravar, instala. Falando que é perigoso utilizar o Discord. Vamos ver aqui, ó, multimídia, o Kdenlive. Geralmente eu coloco aqui em 60 FPS. Geralmente na primeira vez que você executa o Kdenlive, ele demora um pouquinho mais para abrir, tá? E aí você pode utilizar a edição aqui no Basite tranquilamente. Discord foi instalado também, deixa eu abrir ele aqui. Eu não vou logar com a minha conta, porque eu não vou estar utilizando ele aqui por enquanto. Mas tem o Discord do canal, tá aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá. Qualquer dúvida você pode mandar lá uma dúvida mais específica. Tem muitos recursos aqui, ó. Tem o Microsoft Edge, não recomendo. E aqui, duas coisas que eu vou estar baixando aqui. 4, na verdade, já vi. 4 que eu vou estar baixando por aqui. Eu vou baixar o Sober, o Heroic Games Launcher, ProtoUp QT e o Prisma Launcher. Esses 4 carinhas aqui são para jogos. Vamos começar pelo Sober. Ele é uma interface, uma conexão com o Roblox para você jogar aqui pelo Linux. Então, pronto, já está instalado. Depois eu vou abrir ele. Vamos baixar também aqui o Heroic Games Launcher. Esse launcher é interessante por 3 motivos ou 4. Você vai fazer conexão com a Epic Games. Você pode baixar e instalar jogos da Epic Games através dele. Jogos da GOG. Você pode baixar um jogo alternativo ali do One Piece. Para quem entendeu aí, se baixou, você consegue instalar ele aqui também. Launchers alternativos, como por exemplo da Bayonetta, da EA, da Ubisoft, para estar jogando através do Heroic. ProtoUp QT, vou instalar. Esse aplicativo é um aplicativo onde você consegue baixar versões do Proton e vincular para a Steam e poder então jogar com Protons diferentes que não são aquelas que estão diretamente na Steam. Protons mais avançados, mais recentes. Provavelmente nós temos o Proto Plus aqui, que ele vai fazer a mesma função do ProtoUp QT, mas eu estou acostumado com o ProtoUp. Vamos para o Prisma Launcher. Esse aqui é um launcher de Minecraft. Acho bem interessante. Você consegue colocar mods, fazer shaders, rodar com muita facilidade no Minecraft. O FlatSteel já vem instalado. Nós temos aqui o Borrow também. Eu não uso Borrow, mas tem uma galera aí que gosta. Tem o ZapZap, também não uso. Enfim, no vídeo de instalação completa do CashOS, eu compartilhei esse arquivo, tá? Aqui, atualizar o sistema, usar o Gnome Disk, colocar os SSDs ok, ó. Em si, que eu não vou fazer a instalação aqui. Irion Webcam, olha só. A webcam não vai ter a versão do Irion para
Flatpak. Então a gente teria que achar uma outra forma de instalar. LibreOffice não, eu instalei o OnlyOffice, né? GIMP sim, Kali sim, o Pular já vem. QBGTorrent não vou precisar. Obsidian não estou mais utilizando. O Handbrake, conversão de vídeo, não vou fazer também. A Text também não vou utilizar aqui. Eu utilizo no notebook. GPU, Screen Record e Shortcut não vou fazer instalação. Ah, aqui ó, esse carinha aqui ó, Mangohood Goverlay. Ah, vamos aqui em biblioteca e atualizar todo mundo logo, né? As instalações foram completadas e vamos pesquisar aqui o Mangohood. Então, tá aqui, Goverlay. O que eu vou fazer agora? Terminou, vou fechar aqui. E antes da gente testar jogos, eu vou fazer o reinício do sistema, tá? Reiniciado e vamos então para os testes em jogos. Vamos começar pela Steam. Aqui eu vou vir primeiro nas configurações. Eu não vou trocar a linguagem, vou deixar em inglês mesmo, porque provavelmente eu só vou usar agora. Eu desativo aqui o Broadcast e o Remote Play. Em compatibilidade eu só vejo se já está ativado, né? Ultimamente já vem ativado. Em Storage, né? Eu venho aqui e adiciono os meus drives. Eu não sei se a Steam vai ter permissão, tá? Tá aparecendo aqui, então eu vou adicionar. E eu não preciso adicionar o HD porque lá não tem jogo. Em Downloads eu gosto de desativar shaders e só. E aí agora eu tenho aqui minha biblioteca, vamos baixar aqui os saves, né, da nuvem. E antes da gente testar os jogos, vamos abrir aqui o Goverlay. Ele não tem acesso aos games da Steam. O que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu abrir o FlatSeal. Se você utiliza aplicativos em Flatpak, o FlatSeal é um aplicativo fundamental para você ter no seu sistema. Por quê? Porque através dele você consegue configurar as permissões dos aplicativos FlatSeal para eles acessar algumas áreas dos sistemas que a priori eles não vão ter. No nosso caso aqui, a gente quer o Goverlay. Então eu vou vir aqui em Goverlay e vou dar acesso a ele algumas partes do sistema, memória, virtualização, todos os dispositivos, deixa eu colocar aqui, o input, não sei se precisa, tá? Mas eu vou colocar. O Bluetooth não precisa, eu acredito que não precisa. Acho que é isso. Eu queria ver a questão e das pastas do sistema, né? Ó, todos os arquivos do sistema, vamos dar aqui, ó, e do usuário. Então vamos abrir de novo. E agora ele está tendo acesso a Steam. Ele não tinha. Na parte aqui de Mangohood, a gente tem como configurar isso aqui, ó. Ele está mostrando aqui a GPU, CPU também, VRAM e RAM e o Vulkan, que ó, está mostrando para a gente que está 225 FPS. E é isso aí. Então, tá pronto aqui para o nosso uso. Vamos testar primeiro o God of War. Eu vou estar testando do DualSense. Então, ele já reconheceu aqui DualSense. Eu não vou estar habilitando via Bluetooth para não perder tempo. Antes da gente rodar esse errinho aí, mas eu já sei o que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos vir em FlatSeal, a gente vai vir aqui em ProtoUp QT, cadê? Tá aqui. Nós vamos dar acesso ao ProtoUp QT aos arquivos aqui, ó. Vou abrir o ProtoUp QT, esse carinha, e aí eu vou vir aqui em adicionar a versão, o GE, e vou dar aqui em instalar. Ele está instalando aqui pra gente. Deixa eu sair aqui da Steam. E agora vamos abrir ela de novo. Agora está aparecendo aqui o Proton GE. Vamos fechar e dar um play. Vamos vir aqui em configurações. Em gráficos, eu vou deixar aqui. Deixa eu colocar aqui no Ultra, né? Se eu já matei já matei o cara, né? Ó, vocês podem ver aí, ó, a GPU está sendo utilizada 88%, está tendo 50 de FPS ali, então tá bem interessante. Talvez se você quiser, a gente pode diminuir, né, para ter um desempenho melhor. Então, 50, 55 a 60 FPS, tá interessante, mas lá na batalha provavelmente vai pesar um pouco mais. Vamos ativar o DLSS. Vamos deixar no modo equilibrado ou qualidade? Vou deixar qualidade. Melhorou um pouquinho, né? 65 FPS. Provavelmente ele vai dizer para eu vir aqui. R$ 75 FPS, tá bem interessante. Então, como vocês podem ver, o Deus da Guerra está no Ultra, está rodando muito bem. Agora está consumindo 99% da placa de vídeo, mas está rodando ali a 75 FPS, então está bem tranquilo. Eu vou testar um outro jogo agora. Então aqui nós estamos no Resident Evil Requiem. Vamos aqui em opções, vamos em gráficos, automático. Desfoque de movimento, tá, gente? Eu deixo desativado porque me incomoda. Ó, tá, o fio de cabelo tá ativado. Qualidade gráfica tá no máximo. Diz que ele tá no mínimo, né? Qualidade de sombra deixa assim. Ó, texturas alto. O que mais que dá? Ó, tá o reflexo aí, mas esse negócio de reflexo aí é balela, né?
Tá o DLS no modo ultra desempenho, vamos deixar no qualidade. Geração de quadros não. Vocês estão vendo aí tudo que eu estou fazendo, né? Tá, vamos deixar assim e vamos dar. Então estamos aqui com a Grace, o Resident Evil Requiem, naquela cena da chuva. É logo no início, mas é uma cena que é bem pesada. Vocês viram que deu até um stutter ali legal. Aí aqui, ó, tá tudo no talo lá, tá 70% da GPU ali, 70, 80, 69, 45, tá dando umas quedinhas ali no FPS. Aí que tem uma mulher que tá escondendo um item, e aí se você esquecer de pegar esse item aqui, você acaba não desbloqueando tudo do jogo e tem que voltar, né? Ó, 100 FPS agora. Vamos entrar no prédio, ó, já tá 120 FPS. Aí agora que ele liberou aqui a lanterna, deu uma pequena quedinha. Pronto, deu pra gente ter uma ideia de como que vai funcionar o Resident Evil Requiem. Vamos sair aqui do jogo. Vamos então testar o Overwatch. Minha preocupação com o Overwatch aqui no Basite é esses 20.7 GB de RAM aqui, ó. Eu tenho 32 GB de RAM, mas, por exemplo, normalmente esses jogos ficam na casa de 16. Lembrando que eu esperei os shaders renderizar para poder entrar aqui, tá? Essa é uma partida competitiva, 300 e pouco FPS, tá bem interessante a quantidade de FPS do jogo. Bem isso. Rapaz, errei. Vai voltar. Errei, errei. Tomei um gorila. E tá rodando muito bem, né? Apesar dos 20 gigas de memória RAM, isso é preocupante. Depois eu vou dar uma pesquisada aí para resolver esse problema dos 20 gigas de RAM. Se é que tem como. Dorme aí, Wilson. Pronto. Ganhei aí com esse teste no Basite, né? Em competitivo ainda. O grande problema que eu vejo aqui é o grande consumo de memória RAM. A VRAM tá 3 gigas, mas a VRAM tá 21,5. Então é muita memória RAM pro jogo. Então vamos sair aqui do Overwatch. Mas agora eu quero testar ele no Heroic Games Launcher. Se tivesse, eu vou tentar ser o mais completo, mas eu sei que muitas coisas que eu falo pode ser que não fiquem tão claras. Aqui, ó, ele está mostrando aqui os novos modos, eu vou fechar, não vou ativar as análises para enviar para eles. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir em configurações, vou deixar em português. Esse aqui não precisa reiniciar, então já vou deixar. Vou aumentar aqui a tela. Aqui tem para habilitar para o Discord, mas como eu não vou utilizar o Discord aqui, vou deixar assim mesmo. Vou deixar aqui 10 núcleos. A quantidade de núcleos depende do seu PC, né? Porque depende de quantos núcleos tem seu processador. E Inline aqui eu vou deixar a última versão. Poderia deixar o do CashOS, lembrando que aqui ele está pegando o do ProtoUp, tá? Caso você queira baixar aqui no próprio, você vem aqui em versões de Wine e manda ele baixar aqui, ó. Vou até colocar ele para baixar aqui, a última versão, que é 34. Vamos voltar aqui nas configurações. Aqui eu vou desativar o eSync e o F-Sync. Em outros eu vou ativar o Mango HUD. Deixa o Easy Anti-Cheat. Deixa, mas não vou jogar nenhum jogo que tem. E aí aqui, só isso mesmo, tá? Em avançado eu não faço. Tá. Eu ativo aqui o iOS e só isso mesmo. Agora a gente vai conectar aqui. Eu vou ter que conectar aqui a minha Epic Games. Eu não vou conectar, por exemplo, a GOG, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro as conexões e tal.
Feito o login sempre, vai estar conectado aqui a sua Epic no Heroic. Você pode fazer a mesma coisa com a GOG, com a Amazon. E agora vai aparecer aqui para mim os meus jogos que estão na Epic. Eu tenho um jogo instalado no SSD. Eu tenho aqui o Death Stranding. Então nós vamos aqui, ó, importar o jogo. Então o jogo já está instalado, então a gente vai só importar ele aqui e vamos dar um play. Nas configurações gráficas, estamos em Full HD, V5 desligado, qualidade dos gráficos deixei aqui, ó, muito alto, tá? Tudo no alto, ó, tudo no máximo que pode, mas eu deixei o DLSS desligado e o Fidelity FXK também está desligado, tá? Então, como vocês podem estar vendo aí. Assim como no Linux Mint, a cutscene aqui no Basite, ela ficou travada ela tá travada em 60 FPS, nessa cutscenezinha aí, que é bem bonita por sinal. Tá consumindo 10 GB de RAM, VRAM 4.5 e tá top, né? Não tem o que reclamar não. É o jogo da Epic Games rodando pelo Heroic Games Launcher. Beleza, vamos pra lá. Tá rodando a 100 FPS aqui na chuva, né? 108. Então tá semelhante ao Linux Mint. E não está muito longe não do Windows. Eu testei o Windows lá e não está muito longe não da jogabilidade que eu estava tendo, né, dos gráficos que eu estava tendo no Windows. 125 FPS está bem tranquilo, dá para jogar, tá bem agradável de jogar, tá tudo no talo, no máximo. E olha que o meu PC nem essas coisas, é uma 3060 de 12 GB de VRAM, um Ryzen 5 5600 GT, né, que tem placa de vídeo junto com o processador, então ele perde desempenho por causa desse vídeo integrado. Então é isso aí, gente. É Games Lounge funcionando, vamos sair. Esse é mais um jogo que eu tenho que zerar. Eu quero zerar ele, né? Quero jogar ele. Então, era Games Launcher, aprovado. Vamos ver. O próximo teste que a gente vai fazer aqui em jogos vai ser no Roblox. Vamos abrir aqui o Roblox no Linux. A gente vai dar um OK aqui. Não tem muita coisa que eu queira fazer aqui. Eu vou só desativar o Game Mode e só isso. Não vou colocar aqui experiência aqui do Steam Deck, porque eu não tenho o Steam Deck, né? Isso aqui é um... Eu não sei se isso aqui é normal, esse pontinho branco aqui. Sobre aberto, vamos vir aqui em seguir. Clique aqui que é melhor, por quê? Porque aí você pode, se você tiver o Roblox no seu celular, você pode simplesmente abrir por aqui. Aí você dá permissão via celular para abrir lá sem precisar digitar e-mail, senha e tal. Então, bem útil. Então estamos aqui com o Roblox. Testar algum jogo aqui. Vamos ver isso aqui do teclado aqui. Um joguinho infantil, né? Se você quiser colocar em tela cheia, é só apertar F11 no teclado do seu computador. E esse jogo é para você ficar andando aqui no teclado. E na verdade, uma coisa que eu acho estranha, a minha filha joga sem o shift estar ativado aqui, ó. Então ela mexe segurando o botão direito do mouse. Não sei como é que ela consegue. E aqui é o seguinte, você tem que pegar a velocidade. Isso é um saco. Acho que esse aqui é o de graça. Aí você vai ganhando velocidade, vai. Então não tem muito o que fazer aqui. Como vocês podem ver, eu já consegui instalar o Roblox e dá para jogar tranquilo e calmo. Então vamos sair aqui do Roblox. Caso você tenha medo de jogar o Roblox assim, cria uma conta secundária para você jogar. Caso você tenha medo de perder a sua conta original, a sua principal, né? Esse aí, eu não tenho. O próximo que eu quero testar aqui, e provavelmente o último que a gente vai estar testando aqui é o Minecraft. Inclusive, eu vou colocar aqui o Prisma Launcher. Esse aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Aí ele conecta automaticamente aqui. Então isso é interessante quando você tem os QR Codes. Aí aqui, só esperar, né? Vamos adicionar aqui uma instância, a mais recente, dá OK.
Você pode aqui, ó, fazer um monte de coisinha aqui, mas se não vier o caso, inclusive tem os Pokémons aqui para você usar. Vamos entrar aqui no bazar, porque eu não instalei, mas eu acho que dá para instalar aqui o Minecraft, entre aspas, oficial, tá? A gente tem esse aqui, ó, esse launcher. Tem vários launchers aqui de Minecraft. O Prisma Launcher é apenas um deles. Então a gente poderia ter jogado com qualquer um desse aqui, tá? Agora é só aguardar. Aqui no Minecraft a gente pode vir em YouTube. Olha eu aqui. Tem um vídeo que eu falo sobre o Prisma Launcher. Acho que é esse aqui. Vocês não estão ouvindo o áudio mesmo? Então a gente vai em Minecraft. Agora vocês estão vendo aqui. Eu vou voltar aqui. Clica no botão direito, editar. Não é aqui, é aqui? É aqui. Minecraft, ajustes, comandos personalizados. Aqui, ó. Comando wrap, é isso? É isso mesmo. Esse wrap aí é como se fosse um envelope e tal, aí como se estivesse envelopando lá dentro. Então vamos colocar aqui, ó, Mango Hood. Dá ok? E agora é só iniciar o mundo. Então, se tiver dúvida, entra no meu canal aí e vai aprendendo aí como que pega os comandos que eu não lembro de cabeça. Vamos aqui mudar para português. Aqui em opções eu gosto de vir em controles e mouse. Eu diminuo para 50%, tá? Tem gente que gosta de sensibilidade alta, eu não gosto. E eu acho que é só isso mesmo. E música, eu tiro a música. Essa música é meio estranha, é meio triste lá. Vamos colocar aqui no criativo. Teste do canal. Vamos colocar aqui. Tanto faz o mundo. Isso aqui é só pra gente testar mesmo. Então a gente caiu aqui na beira da praia. E é isso aí. Olha só, tá rodando a 100, 110 FPS ali. Claro que tá carregando, né? Se olhar pro céu vai rodar bem mais. Vamos ver aqui em observações, em gráficos. E tá colocando limite aqui de 120, né? Se não me engano, tem como mudar. Deixa eu ver. Tela cheia. É, então vamos deixar assim. E tá funcionando o Minecraft aqui. Pode fazer as nossas construções e jogar de boa, zerar o jogo. Vamos vir aqui em Game Mode, espectador. E vamos ver o que tem debaixo da terra aqui. Ó, ali eu já achei os trilhos. Bem ali tem aquela coisa de cobre, ali também tem uma. Onde tem o. Eu esqueci o nome dos bichos que tem aqui, porque assim, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft de verdade, né? Eu só entro, faço os testes aí no sistema Linux e só eu. Se é muito jogo. Ah, tá. Onde tem os jogos vorazes aí pra você usar. É bem grande essa câmera do desafio aqui. Acho que é câmera do desafio, não é o nome desse treco aqui. E é isso aí. Mapinha interessante. Tem como você jogar aqui no Linux. Está rodando muito bem ali a cento e poucos FPS pelo Flatpak no Prisma Launcher. Então não tem o que reclamar. O que é aquela estrutura ali? Achei interessante aquilo ali. Ah, é um portal lascado da vida, né? Esse portal aqui é até grande, hein? Eu não consigo abrir, né? Então, Game Mode Creative. Vamos lá. É, tem o isqueiro aqui. E vamos ver para onde é que vai dar esse portal.
Eu acho que tem que tirar, né? Essas obediências chorando, senão não abre, né? Pior é só sair no Nether. Não, sair nesse negócio desse bioma aqui que eu não sei qual que é o bioma. Inventaram tanto bioma novo aí que eu não faço mais ideia. Olha o maluco aqui. Ah, se ele pegar fogo? Pega. Então é isso aí, gente. Minecraft funcionando. Então aqui é interessante porque você pode vir aqui, ó, em editar e você pode colocar a versão do, dos shaders que você quiser. No meu caso aqui, eu vou até mostrar aqui o arquivo para vocês. Geralmente quando eu coloco esse aqui, ó. Eu coloco no mods, eu coloco o Fabrics, o Iris, o Lithium e o Sodium. E no Shaders o BSL, o Cílio, o Vibrante e Shaders, tá? Esses que eu coloco aí e só isso. Então eu acho que a gente já testou tudo que tinha para testar aqui. E o que eu posso falar para vocês é, tirando o Overwatch que estava ali a 21.5 GB de RAM, todos os outros foram muito bem. Instalar o Basite é fácil, né? Na verdade não tem nenhuma diferença em relação aos outros sistemas Linux. Então, se você é só você seguir um tutorial, rapidão você pega o jeito. Se você já tem costume de instalar outros sistemas Linux, esse aqui é igual a qualquer um outro. Outro detalhe também é que a instalação de programas é bem simples, basta abrir aqui a lojinha, os programas aqui Flatpak vai rodar todos de boa aqui no seu sistema. A vantagem de você ter Flatpak é que você não vai quebrar o sistema com eles, porque cada um deles fica separado. O uso do KDE eu acho muito melhor do que o do GNOME, mas é questão de gosto. A Steam já vem instalada. Você pode instalar o Heroic Games Launch para instalar jogo da Epic, da GOG, né? A Epic fica dando jogo aí de graça direto. Essa semana sai mais dois. Então, Basalt é um sistema muito interessante para quem quer rodar. Eu ainda tenho a impressão de que o CashOS desempenha melhor na minha máquina, mas talvez seja só um efeito placebo por eu estar utilizando o CashOS por muito tempo. Então, ele meio que já está na minha mente como um sistema muito bom. Então, para superar ele, vai ter que ter outro. Igual aconteceu com o Pop! OS, por exemplo, que eu usei muitos anos, e para mim era o melhor sistema Linux que tinha, e hoje o CashOS está nesse lugar. Pode ser que daqui a alguns anos mude, e não tem problema, pode mudar todo ano. O importante é que o Linux continue se desenvolvendo e eu consiga trabalhar e jogar utilizando o Linux. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou grande. E, resumindo, muito bom. Quem quiser usar, use, porque está bem agradável. Então, se você quer ver um outro sistema Linux aí, deixe aqui nos comentários qual que você quer ver aí, porque semana que vem eu estar fazendo a instalação e testando, fazendo esses mesmos testes. Então, fique com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal. Fui!